pessoal, que alegria ter vocês aqui de novo com a gente no Coragem para Dizer. E você que nos acompanha na TV BED, Itajaí, canal 21.1 ou em Joinville no canal 11.1. Se você também está na TV Mocinha de Balneário Camboriú, na TV BC, aí sim, pessoal, para todo o Brasil, ou está conosco pelo YouTube, meu beijo, meu cheiro, meu carinho, muito obrigada por nos acompanhar. E olha só, o Coragem para Dizer, ele nasceu exatamente para isso, para que a gente possa conversar com franqueza e para que vocês possam perceber que as pessoas que desenvolvem esse espírito corajoso de lutar pelo que acreditam, elas carregam uma história que vai muito além. A coragem, eu acho que é o fim. Antes disso, vem o propósito. E para falar sobre propósito, para falar sobre pais e mães de pet, sobre as políticas públicas que podem, de fato, melhorar a vida dos animais, mas também das pessoas, da sociedade como um todo, que é a causa animal, uma das pautas que vocês sabem que toma conta do meu coração. Eu convido ninguém menos que Liliane. Liliane não existe o teu sobrenome, né? É Liliane da Frada, é assim. Porque a Frada foi uma das precursoras, uma das primeiras instituições de proteção animal aqui do estado de Santa Catarina, em Joinville, e a Liliane se tornou referência nessa área. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Liliane gosta da causa animal. E ela nunca tinha sido candidata nem a síndica de prédio. O negócio dela era tratar da causa. Um momento, provocada pelo Podemos, ela compreende que ter um espaço de poder é importante para dar voz, especialmente aos invisíveis, e ela enfrenta uma primeira eleição agora, foi a mais votada do partido, uma eleição histórica, que a Liliane, eu falo de ti para todo mundo. Eu digo, gente, a Liliane é um negócio, um fenômeno, um caso a ser estudado. Porque essa mulher, ela quase não saiu para fazer campanha. Ela falou com as pessoas nas redes sociais, enfim. Até porque não era o mundo dela, né? Essa coisa de sair por aí pedindo voto. E ela fez mais de 3.000 votos nessa eleição, está fazendo um mandato brilhante, brilhante. Ela é a nossa convidada de hoje, então, para começo de conversa, primeiro, amiga, quero te dizer que eu sou muito tua fã. E a coisa que eu mais admiro quando eu assisto teus vídeos lá na câmera, quando está no meio do cacete, da briga, do enfrentamento, é que assim, ó, eu queria entender como é que é isso. Porque assim, ó, mesmo quando tu tá braba ou quando tu tem que defender com firmeza a tua posição, tu não sai da linha, tu não sai da tua razão, né? Abrimos o programa com Liliane da Frada e te passo a palavra para te dizer um oi para as pessoas e já me responder em seguida. Como é que está sendo para ti essa adaptação? A Liliane, protetora, a Liliane, vereadora, líder política, como é que é isso na tua cabeça, no teu coração? Como é que está isso na tua vida? Oi, Paulinha, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, podendo falar um pouquinho da causa animal. Eu te admiro muito, estou conhecendo agora porque eu não era política, é a primeira vez na política, né? Então eu não sabia como era, eu sempre fui ativista, né? 15 anos na causa animal, lutando principalmente por políticas públicas, salvando animais, e é muito diferente quando você está na política, né? Isso eu tive que aprender ali nesse ano, né? Nesse primeiro ano, que o que você fala como ativista, você também não pode falar como política, né? Então, como política, você tem que ter mais responsabilidade, né? Porque você recebeu votos ali das pessoas que confiam em você. Então, você tem que lidar com outras pessoas, principalmente pessoas que duvidam de você, né? Não só pela causa que, infelizmente, muita gente acha supérflua, acha perfumaria, e o fato de ser uma mulher também, né? Você sabe que a gente sofre muito preconceito. Então, isso é bem complicado no mundo machista, né, da política. Então, eu estou aprendendo a lidar com essa situação. Que uma coisa você está lidando ali só com a causa, né? Outra coisa você está nesse meio político. Então, eu estou aprendendo, apanhando muito ali, né, justamente por causa disso, mas eu estou ali pelos animais e eu quero poder fazer mais por eles, né? Então a gente já conseguiu conquistar muita coisa ali em Joinville e eu quero muito mais. Nesse ano de mandato, bora lá.
O que a vereadora Liliane da Frada conseguiu conquistar que a protetora que estava lá na Frada não teve o privilégio de realizar? Principalmente o contato com o poder público, porque enquanto você é ativista, muitas vezes eles te olham como alguém que está incomodando, né? Que está ali cutucando, então eles tentam desviar de você. A partir do momento que você é eleita vereadora, não tem como o executivo fugir de você, né? Principalmente eu sendo da base, então assim, antes de ser vereadora, eu tinha um certo embate, né, com o prefeito, por mais que eu tenha admiração por ele, mas era uma protetora, né? Que estava ali incomodando, que queria políticas públicas, que queria que aumentasse o número de castrações, que queria que o Centro de Bem-Estar Animal atendesse melhor. E a partir do momento que eu fui eleita, aí o prefeito teve que abrir as portas para mim. Então, fui muito bem recebida por ele, a gente teve uma longa conversa, né? Então, algumas arestas ali a gente aparou, então assim, aí tô sendo assim muito bem recebida pelo executivo, então a principal diferença é essa, né? Então, o fato de ser uma ativista lá dentro que tem uma outra visão, porque uma coisa é você como política, você tem uma visão, mas como ativista entrando na política é uma outra visão, porque eu tinha aquele dia a dia de resgate, aquele sofrimento, aquela falta de apoio, muitas dívidas nas clínicas, falta de noção das populações, porque o problema não são os animais, e sim as pessoas, né, que maltratam, que abandonam, que não entendem que tem castração de graça ali para a prefeitura, mas não é capaz de levar o animal para castrar, deixa criar, depois pega uma caixa, bota os filhotinhos, abandona. Então, assim, podendo estar ali junto com a prefeitura, fazendo essa diferença, né, na vida dos animais, aí torna muito mais fácil. Ou seja, a voz do vereador permite que a política pública da causa animal tenha mais espaço. Sim. Que amplifique as ações de castração, que melhore o serviço de atendimento de resgate. É isso que tu tem conseguido nesse ano. Sim, é bem diferente e mais portas abertas também. Recursos. Também agora tu tem conseguido mais recursos para essa área, mais investimentos? Então, agora eu estou aprendendo também, né, como se lida com recursos, né? O vereador de Joinville não tem emenda parlamentar, né? Então, assim, para você conseguir fazer uma coisa, daí você tem que conversar com o prefeito, para daí ele entender o que precisa fazer, né? E daí eu aprendi também, né, que a gente consegue os recursos com deputados, que nem você, né? Graças a Deus, mas conseguiu recurso lá para a situação dos animais com esporotricose, que estava tendo um gasto assim muito grande e uma situação assim bem complicada com os animais com esporotricose, né, que está aumentando muito no Brasil. Então, essa parte assim de recurso também conversando, fazendo entender que daí a gente consegue alguma coisa. Tu acha que o que na tua visão, né, hoje, caminhando um pouquinho desse lado de cá também, o que falta para melhorar o relacionamento? Porque eu entendo que as instituições de proteção animal, elas chegam onde o governo não chega, certo? Uhum. O que fazer para melhorar o relacionamento dessas instituições com o poder público, fazê-las mais próximas? Primeira coisa, o poder público precisa entender que os animais na rua é um problema de saúde pública, não é uma perfumaria, não é uma causa assim sem sentido, porque um animal na rua, um cachorro na rua, se você for perguntar para o corpo de bombeiros, eles têm uma estatística lá da quantidade de motoqueiros que se acidentaram porque tem um cachorro na rua. Né? Se eles atropelam um cachorro, não é só o cachorro que se machuca, é o motoqueiro. Com certeza ele vai cair, vai se machucar, vai perder dias ali do trabalho dele. Às vezes ele é autônomo, vai ficar sem receber. Então, fora que vai ter que acionar, né, a ambulância, vai ter todo um gasto público. Cachorro na rua também revira lixo, fica aquela sujeira, atrai mosca, tem problema de zoonoses. Então, o poder público precisa entender isso,
né? Que os animais na rua, na verdade, assim, tudo é consequência dos animais. A própria Covid é uma zoonose. É uma zoonose, né? Que foi uma doença que a gente pegou segundo ali alguns estudos foi do morcego, né? Então esse contato que a gente tem com os animais, a gente acaba adoecendo. H1N1 dos porcos, a gripe aviária também. Então, assim, a maioria das doenças que a gente tem são zoonoses, né? E gato, cachorro também pode transmitir zoonose, que nem agora um problema que a gente está tendo com os gatos na rua. Esporotricose. Esporotricose é uma zoonose, é um fungo. Se você tiver contato com o gato, se ele te arranhar, te morder, vai sair ferida em você, se ele estiver contaminado, é claro, né? E até o médico descobrir o que é uma zoonose, que é uma esporotricose, às vezes teve uma pessoa que morreu no Amazonas por causa disso. Teve uma protetora aqui de Joinville que perdeu a audição de um ouvido, porque demorou muito para alcançar o diagnóstico. Exatamente. Então, falta isso, falta o poder público entender. A gente tem um grupo, eu faço parte de um grupo de protetores do estado de Santa Catarina, né? Então, Joinville está muito avançado em relação a algumas cidades. Garopaba mesmo agora, por exemplo, né? Teve uma situação de 2 pitbulls que estavam na rua e a prefeitura não quis atender esses animais abandonados. A gente sabe que pitbull, ele é manso com pessoas, mas se tiver um animal na frente, ele acaba atacando, acaba matando, né? E tem pitbull que, infelizmente, ataca pessoas também, mas é uma minoria. O que aconteceu? Essas 2 protetoras pedindo ajuda da prefeitura, pedindo ajuda, não aguentaram, foram lá na secretaria e deixaram os 2 pitbulls lá na secretaria. O que o secretário fez, ao invés de ajudar elas? Denunciou elas no Ministério Público por abandono de animais, que nem era delas. Elas fizeram resgate, levaram lá na secretaria e foram denunciadas. Então, assim, o poder público, pela lei federal, ele é responsável pelos animais que estão na rua. E o animal que está na rua, ele foi abandonado, ele não está na rua porque ele quer, ele está na rua porque a pessoa abre o portão para ele dar a voltinha sozinho, ou porque foi abandonado. Então, precisa ter todo esse programa de prevenção, né, de castração e multa para que diminua a superpopulação de animais. Eu vejo, é evidente que o poder público tem a responsabilidade de equalizar os problemas sociais, mas eu enxergo a causa animal como um tema que precisa ser amparado pela sociedade como um todo. Sim. Porque se depender só dos protetores e do governo, a gente vai enxugar gelo a vida inteira. Uhum. Qual a mais adequada estratégia que tu acha para reprogramar as pessoas no que concerne aos cuidados com os animais? Assim, como reeducar a população para enxergar os animais de uma forma distinta? Eu uso o exemplo de Almirante Brown, na Argentina, que há mais de uns 25 anos, né, até há 15 anos atrás eu fui lá conhecer pessoalmente esse programa. Almirante Brown é uma província da Argentina que é do tamanho de Joinville, né? Tem 600, 700 mil habitantes. O que eles fizeram? Eles levaram 5 anos para castrar 80% dos animais, né? De gente rica, de gente pobre, animal de rua, castraram tudo. Enquanto eles castravam, eles educavam a população. Então, teve ali um programa que uniu governo, proteção animal e moradores, né? Então, eles foram obrigados a castrar, microchipar, e a prefeitura passou a ter um cadastro de todos esses animais, né? Tanto é que eu fui no abrigo lá, tinha 60 animais. Você vai em qualquer abrigo aqui, tem mais de 300, 400 animais e em vários abrigos, né? Várias pessoas que abrem suas casas para acabar acolhendo esses animais abandonados. E outra coisa também, multa, né? Porque não adianta você dizer para a pessoa, não pode deixar o animal na rua. Você falou, você virou as costas, a pessoa abre o portão e deixa o animal ir para a rua. Esse animal ali que está na rua, ele pode provocar um acidente. Se não tiver castrado, vai cruzar com uma cadelinha lá, vai ter filhotinhos. Então, a pessoa levando uma multa,
né? Os vizinhos têm que denunciar, é claro, né? Aí, doendo no bolso, ela não vai mais deixar o cachorro ir para a rua. Infelizmente, as pessoas só aprendem assim. Então, precisa ter esse programa, né, que une o poder público, a população e a proteção animal. Aí eu sei que dá certo. Além da chipagem, então, passando por uma modelagem na educação, né? Mudando, conscientizando também as pessoas da importância do cuidado com os animais. Deixa eu te fazer uma pergunta, Liliane. Geralmente, quando um animal doméstico apanha, sofre, fica acorrentado e tudo mais, a família tem um cenário de violência contra crianças, contra a mulher. Isso é muito recorrente? Essa afirmação pode ser dita como verdadeira? Sim, sim. Sempre acontece isso. Você pode ter certeza que um animal que está sofrendo violência, a família também está sofrendo violência. A gente já teve vários casos ali teve um caso específico, eu lembro que a esposa de um homem entrou em contato comigo que ele estava agredindo o cachorro, né? Era um pitbull também. Aí a gente foi lá conversar com ele, tentar resgatar esse animal, mas a mulher estava toda roxa, toda machucada também. Né? Então, daí, claro, a gente chamou assistência social, que não vai deixar ela desamparada, né? Ele fugiu, mas teve muitos e muitos casos que confirmaram que o agressor de animais, ele, consequentemente, é um agressor de pessoas. Ele sempre vai agredir o mais fraco, crianças, idosos, mulheres, é um covarde. Né? Então, a gente chama de a teoria do link ou teoria do elo, e ela é verdadeira. Tem vários estudos sobre isso, tem livros publicados sobre isso, então, e é verdadeira. Eu já constatei várias vezes, né? E tentei o máximo possível ajudar a pessoa ou o animal, porque essas pessoas elas pedem ajuda para o animal. Aí você chega lá, a pessoa está precisando também de ajuda, né? Então, tá totalmente interligado. Tá aí, uma boa pergunta. Tu se vê assim, tu consegue se ver como uma mulher de coragem? Olha, é tanta coisa assim que eu não paro muito assim para me olhar. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Né? E às vezes alguma coisa também que eu faço que dá repercussão, e daí eu falo, nossa, mas deu tanta repercussão, né? Determinada situação. Então, pelo amor aos animais, eu tento ser o mais corajosa possível, né? Então, aquele medinho que a gente tem, deixa em casa e vai em frente, porque eu penso assim, se eu estou nessa causa há muitos anos, né? E a partir do momento que você entra, você não consegue sair, porque você fica pensando, meu Deus, se eu não fizer, quem que vai fazer? São poucas pessoas que fazem, né? E sendo que todo mundo, eu considero todo mundo protetor de animais, porque é uma questão apenas do mais forte defender o mais fraco, né? Então, mas, enfim, não fico me olhando muito nisso, mas eu tento ser corajosa por eles. Por mais medo que eu tenha, né, eu tento me segurar, ser firme ali por eles. Ou seja, o propósito te faz corajosa. Sim. A vontade de proteger os animais te faz corajosa. Sim. Liliane, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque a gente tem que trazer o caroço do angu para discussão para a mesa. Movimento tradicionalista. Nós temos... os CTGs, né, fazem as suas atividades, os seus rodeios e tudo mais. A minha opinião, né, acerca disso, eu vejo que nesse ambiente, tem muitas pessoas que realmente amam os seus animais, amam os seus cavalos, cuidam, participam de atividades, e algumas não, né? Qual é a tua visão em relação a essa prática, por exemplo? Bom, eu acho que o ser humano, primeiro, tem muito a evoluir, porque eu acredito que os animais eles nasceram para os seus próprios propósitos e não para servir o ser humano, né? O ser humano ele dominou o animal, então assim muitas vezes o discurso dele, cavalo serve para isso, boi serve para isso. Por exemplo, um boi, ele não é olhado como um animal. Se você até procurar vídeos no YouTube, você vê bois assim se comportando como se fosse um cachorro, né? Quando você dá a chance de dar um carinho, de dar uma atençãozinha para ele. Então, eles olham o boi como cifrão, né? Dinheiro ou carne, comida. É isso, não como um animal senciente, que sente dor, que sente medo, né? Então,
Não sou uma pessoa radical, né? Se eu fosse extremamente radical, eu seria contra qualquer tipo de rodeio. Só que eu entendo que existe uma tradição, né, que há muitos anos, há séculos, né, as pessoas fazem isso. Então, a gente não vai conseguir fazer parar 100%. Então, vamos melhorar? Né? O que acontecia? O que eu percebia muito? Né? Porque aqui os rodeios de Santa Catarina, na verdade, é mais prova do laço. Eu achava que era aqueles rodeios country, né? Não, rodeio country acontece muito no Paraná, em São Paulo. Tem a gineteada, que eu não gosto, eu acho assim uma crueldade com o cavalo, né? A gineteada. E aí, quando eu fui conhecer os rodeios aqui de Santa Catarina, o primeiro foi lá em Rio Negrinho, inclusive que fui convidada lá para ver. Eu vi que o problema maior não era os cavalos. Os cavalos, eles são tratados feito reis, né? Porque eles amam ali os cavalos, apesar que eu acho que os homens ficam muito tempo montados no cavalo. E qualquer animal, a gente mesmo, né? Porque o cavalo aguenta. Aguenta. Mas vamos supor, você bota uma mochila com algumas pedras na tua coluna. Você vai aguentar um tempo. Agora, imagina você ficar até a noite com aquela mochila nas tuas costas. Você não vai aguentar. E o cavalo é a mesma coisa, né? Mas, enfim, tirando os cavalos que são bem tratados, o que eu via muito? Os bois ali nas mangueiras. Era uma crueldade, soco, pontapé, pedaço de ferro, de madeira e adolescentes espancando os bois. Aí eu filmei tudo aquilo lá, denunciei no Ministério Público de Rio Negrinho e publiquei nas redes sociais. Eu falei, o rodeio, os maus tratos no rodeio tá aqui, nos bois, nas mangueiras, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é que o responsável lá, né, por esse rodeio, ele foi me procurar para conversar. Ele e o Júnior do Rancho Chimbé. Aí eles chegaram para mim, uma coisa que nunca tinha acontecido na vida, uma novidade, né, porque eu já briguei com muita gente de rodeio. Eles chegaram para mim, como que a gente pode melhorar? Nunca isso tinha acontecido, nunca esperaria uma coisa dessa, né? Aí eu falei, então né? Vamos melhorar? Tudo bem. A prova do laço é tranquilo. O boi entra, né? Nem corre tanto, eles não derrubam, eles laçam, que é, na verdade, o que eles fazem quando o boi sai desgarrado, né? Então, eles demonstram isso, esse tipo de habilidade. Daí eu falei, o problema é na mangueira, é muito maus tratos, é criança, adolescente, né? Tanto que eu denunciei para o Conselho Tutelar também. Eu falei, eles estão... um adolescente pode se machucar, tudo bem, ele está espancando o boi, mas ele também pode se machucar, poderia até morrer ali, levar um coice, né? Uma criança, um adolescente. Aí eu expliquei toda a situação e eles mudaram assim, de um jeito. Daí eles me chamaram no outro ano para ver esse rodeio. Meu Deus, os bois, eles não colocavam nem água, nem comida, nada para eles, né? Então daí eles começaram a revisar mais os bois, colocaram cobertura, colocaram água, colocaram comida, não colocavam bois magros. Então melhorou muito a situação. E daí o CTG Chaparral também é a mesma coisa. Eles ficaram 10 anos sem fazer rodeio, porque a gente recebia muita denúncia de maus tratos, teve cavalo que morreu, né, uns rodeios atrás, e daí eles melhoraram muito. Então, antes deles voltarem a fazer o primeiro rodeio, eles também me chamaram. Aí eu fui e vi, né? Então, pode melhorar. Isso foi um trabalho que, de certa forma, te confortou o espírito, né? Sim. Aí, tanto que as pessoas que foram lá, até falam, nossa, que diferente, né? Então, eles entenderam, eles ainda enxergam o boi. Para você conversar com essas pessoas, você não pode falar que o animal é senciente. Fala assim, você tem um boi ali de 3, 5 mil reais. Você fica espancando esse boi, é a mesma coisa que você está rasgando seu dinheiro, né? Daí eles entenderam, não, realmente, eu tenho que tratar bem. Sabe, é um bem meu, como é que eu deixo alguém espancar, como é que eu deixo alguém bater. Então isso melhorou muito. E agora, infelizmente, tem alguns lugares que tem a gineteada. O que é a gineteada? É cavalos que eles dizem que não conseguem domar, né? E sendo que eu já conversei com veterinários de cavalo, eles falaram, não existe cavalo que não consegue domar, existe mau domador, mas você consegue domar qualquer cavalo. É que eles querem domar assim, batendo, espancando o cavalo. Aí o que eles falam, né? Que esse cavalo que vai para a gineteada, ele é muito maltratado. A pessoa, primeiro, ele já é assustado desde o início, amarrado num tronco ali, e eles já começam a assustar ele. Aí a pessoa sobe com aquelas esporas, afinca na barriga do cavalo para ele poder sair pulando. Isso é maus tratos, né? Não tem
como dizer que não é. E daí o que me falaram, né, nessa discussão, né? Que se é um cavalo que não serve para doma e que se ele não for ali para gineteada, ele vai para um açougue. Ou seja, o cavalo não tem escolha, ou é açougue ou é gineteada. Aí eu falo, não, meu filho, é o domador que é péssimo, né? Então é complicado. A prova do laço, então, é tranquila. Mas a gineteada não tem como. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, amiga. Nesse tempo que tu está de vereadora, tu conseguiu apresentar algum projeto de lei dessa área que tu acha que vai melhorar a situação da causa animal em Joinville? Dessa parte dos bois, você está falando? Não. Do geral. Do geral. Uhum. Sim, do geral, sim. Eu consegui algumas coisas, como, por exemplo, instaurar lá o animal comunitário. Porque o que acontecia muito? Muitas vezes o animal está na rua, a pessoa não queria que ele ficasse na rua, tinha que ir para um abrigo. Não existe abrigo suficiente para a quantidade de animais que está na rua. Então, o que a gente fez ali? Que esse animal fosse tratado na rua. Então, precisou mudar uma lei para permitir colocar casinha nas calçadas. Então, teve que mudar o código de postura lá do município, porque não permitia, né? Então, às vezes, uma ou outra pessoa colocava uma casinha na calçada, o vizinho denunciava, tinha que recolher. Agora, não. Agora é permitido, né? Meu projeto de lei passou, então agora é permitido. E é permitido também o animal ser cuidado na rua. Só para deixar esse recadinho aí para vocês, pessoal. Vocês estão se ligando, pessoal da causa animal. Eu tenho alguns amigos da causa animal que eles não querem saber de política. Eles não querem saber de prefeitura, de vereador, de nada. Eu estou trazendo a experiência da Liliane aqui para vocês, gente, para dizer que não existe avanço. Não existe como você avançar na política da causa animal sem o serviço público. Não adianta. Sem convergência, olha quantas coisas que tu pode fazer em apenas um ano, mesmo com pouca experiência, que vão mudar para sempre o destino dos animais de Joinville, né, amiga? Eu acho isso muito fantástico. Então, estou deixando esse recado aí para dizer que mais e mais o movimento da causa animal tem, sim, que seguir buscando espaços de poder, levando a sua voz e deixar o exemplo da Liliane, que tomou um ponto tão sensível, de tanta divergência, né, de tanto conflito, e conseguiu, dentro de um cenário, né, de um CTG, melhorar uma circunstância de um rodeio, de uma cidade, mudar o conceito. Então, eu acho muito importante deixar esse registro aqui, porque é algo que nem tu esperava, né, Liliane? Não esperava, não esperava mesmo. Que desse assim para conversar, realmente eu não esperava. Então, é isso, conscientização, muita conversa, muita palestra. Eu acho muito importante fazer palestra em escola. As crianças são a diferença. Eu amo fazer palestra em escola, porque daí as crianças fazem os pais passarem vergonha, né? Eles falam, não, pai, não pode fazer isso, não pode deixar na corrente, não pode maltratar. Tu tem experiências reais de que a criança chega em casa e muda a realidade do animal? Sim. Tem a diferença, né? A diferença assim, de escola de periferia e escola particular. Escola de periferia, eles já estão meio que acostumados, porque tem muito abandono. Então, eles sempre contam história, né? Minha tia resgatou, minha mãe resgatou, não sei o quê. Então, eles contam muita história, eles já estão meio nesse mundo. Agora, a escola particular é um outro mundo. A criança, às vezes, nem tem animal, ela não tem esse contato. Então, quando ela começa a ter esse contato, faz uma diferença imensa, né? E a gente já conseguiu fazer muitos programas, né? Deles mesmo ajudarem as pessoas, fazerem um programa, daí pegar essa pauta e ir na escola inteira, arrecadar ração. Teve uma palestra, inclusive, que a gente fez para uma escola, as crianças ficaram tão assim maravilhadas com o que eles descobriram, que a gente teve que repetir as palestras para os pais, né? Porque eles chegam em casa falando e eles aprendem muito, porque como é uma coisa ali que é nova
ou mesmo que seja do convívio, sempre tem alguma coisinha nova que a gente ensina o que eles podem fazer para ajudar um animal. Não custa você colocar um potinho de água na frente da sua casa, um potinho de comida, só que sempre tem que limpar a água e a comida. Você pode ajudar, você pede para tua mãe tirar uma foto, pede para entrar em contato com a frada ou com o centro de bem-estar animal. Então, assim, e ele chega em casa ensinando os pais, e a gente recebe esse retorno dos pais, então é muito, muito gratificante. E, Lili, deixa eu te pedir uma dica. Mamães e papais de pet que querem, além dos cuidados com os seus animais, contribuir com a causa em geral e não sabem por onde começar. Então, toda cidade tem protetores de animais, né? Tanto é agora eu recebi um convite para ajudar uma protetora que tem mais de 70 cães na casa dela. O canil dela precisa ser construído, então a gente vai fazer um mutirão para ajudar ela. Mas toda cidade vai ter essa pessoa que tem a casa cheia de animais, que está lá sem ração, que está com dívida aí na clínica veterinária. Então, as pessoas podem ajudar assim. Chega para a pessoa, se você tem condições financeiras, chega para a pessoa e pergunta: o que você precisa? Você está devendo na clínica veterinária? Com certeza ela vai estar. Vai lá naquela clínica, paga uma parte da conta dela, doa ração, mas não doa uma ração tão ruim. É preferível você dar um pacote menor de ração, mas que seja de boa qualidade, do que você dar uma ração ruim. Principalmente porque a maioria desses animais, eles são debilitados. Se você der uma ração ruim, não vai fazer diferença, né? Então, é melhor dar um pacote menor de uma qualidade boa. Então, tem muitas formas: dando lar temporário, doando ração, sachê, ajudando com clínica veterinária e principalmente envolvendo a política, porque a causa animal ela depende muito da política. Sem a política, a gente não faz nada, a gente não consegue nada. Olhando desse ano para trás, assim, né? Tu acha que está valendo a pena? Acho que sim, apesar das brigas ali para fazer as pessoas entenderem ali essa causa, o fato de eu ser ativista, né? Porque eu nunca fui política, né? Então eu tô vindo de um ativismo para política. E nisso eu apanhei muito para aprender que eu não posso usar as mesmas palavras, por exemplo, que eu usava como ativista, né? Mas eu acho que está valendo muito a pena, né? Porque o fato de ter uma facilidade ali de conversar com o governo, né, de você explicar a situação de quem está ali no meio e fazer as pessoas entenderem, de estar brigando, é uma briga maior, né, acaba sendo. Então, acho que está valendo bastante a pena. Amiga, eu quero... Tu sabe que eu fico pensando assim, né? Quando eu te conheci a primeira vez, a Liliane, ela é uma pessoa muito doce, né? Muito... Tu olha para ela, assim, teu shape, teu rosto, assim, a gente olha para ti e vê que tu é uma pessoa do bem. Mas tu sempre foi mais reservada, né? Mais quietinha. Uhum. O teu jeito, assim... E o que eu... Porque o nosso tema é isso aqui, ó. A gente está falando sobre coragem. Uhum. E tu falaste no nosso primeiro bloco uma coisa que eu achei muito legal, que tu nem consegue se ver como uma pessoa corajosa. Tu é uma pessoa que tem os teus medos, mas que tu simplesmente os ignora, esquece os teus medos, porque tu sabe que tu tem um propósito, que se tu não falar, não vai ter quem fale para os animais. Já está mais fácil ou ainda é difícil para ti, eventualmente, ter que parar e tudo e levantar a mão e dizer: não, só um pouquinho, pessoal, isso aqui... Porque imagina, você vai fazer um resgate de um animal, ou você vai se envolver numa situação de maus tratos, você entra em conflito. Sim. Né? Esse temor ainda te acompanha ou já te acostumasse com... Depende muito da situação. Eu sempre vou, não penso, sabe? Eu vou. Só que, como política, o que tem mais fácil é que eles te olham de um outro jeito, né? Tá, é vereadora. Tem um pouco mais de respeito. Tem um pouco mais de respeito. Então, daí eu consigo mais apoio da polícia. Não que eu não conseguisse antes, conseguia. Mas hoje tem um respeito maior, né, da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, mas eu fecho os olhos e vou, eu não vejo nada, eu seja o que Deus quiser. Hoje a gente vive o tempo também do politicamente correto. A pessoa, ela maltrata o animal,
às vezes, alguns eu percebo sem consciência, porque é tão cultural ter o cãozinho numa coleira amarrado no quintal, e às vezes a pessoa faz isso até para proteger o animal, para que ele não fuja e tudo mais. E existe aquele que já faz como um escape das suas dores, dos seus conflitos, dos seus sofrimentos, ele acaba descarregando no mais fraco, né? Mas a gente igual, cada vez mais a sociedade vem evoluindo e vem sendo menos tolerante com a violência contra os animais, e é por isso que tu foi eleita, né? E é por isso que a gente vê um movimento crescendo no estado de Santa Catarina. Nós temos o trabalho da Sol de Navegantes, a Nádia em Laguna. Então, sob esse olhar, como é que tu vê ainda o preconceito contra os animais? Ele passa a se tornar... Porque antigamente as pessoas não tinham vergonha de maltratar os animais, hoje elas já têm. Isso é um sinal de avanço? Mudou do tempo que tu começou para hoje? A gente está na mesma? Como é que tu vê essa situação do preconceito em relação... Essa coisa de dizer que cuidar de animal é uma frivolidade, por exemplo, é uma questão menos relevante. Tem avançado nesse sentido a sociedade? Tem bastante. Graças a Deus, principalmente graças às câmeras, ao celular, porque as pessoas, por mais que não gostem do animal, a partir do momento que elas são filmadas, que elas são denunciadas, algumas entendem, outras não adianta. Elas sentem vergonha. Sim. E é porque, assim, tem gente, principalmente aqueles mais idosos, né, que deixam o cachorro amarrado numa situação, assim, ruim. Se você conversar com eles, se forem pessoas boas, né, se você conversa com eles entendem. Não, vou soltar, não sei o quê. Porque eu tenho uma horta. Fala, não dá para você ter uma horta e um cachorro. Então, assim, prende a horta, deixa o cachorro solto, faz um cercado em volta da horta e deixa o cachorro solto, né? Agora, por causa da horta, você vai deixar o cachorro preso? Não. Agora, tem aquelas pessoas Essa ali... é boa, prende a horta, tá certo, né, pessoal? Não custa fazer um cercadinho ali pro cachorro. Agora pega e prende o cachorro. Não dá. E que eu sempre falo, se você não vai cuidar, porque hoje as pessoas não querem mais ter filho. Né, a mãe tá diminuindo muito, e a quantidade de crianças, tanto que teve o estudo do IBGE que tem mais cachorro do que criança, né? E hoje é assim, as pessoas, porque tem que trabalhar, tem que viajar, então as pessoas têm pet, né? E esse mercado pet, ele é um dos que mais crescem, tanto que tem creche, tem pet sitter, tem passeador de cachorro, qualquer lugar que você vai é pet friendly, então hoje cresceu muito. Por quê? Porque o animal, ele está fazendo parte da família. Ele passa a fazer parte da família. Essa foi uma briga que deu lá na Câmara, me chamaram de ridículo, disseram que é diabólico o animal fazer parte da família. O animal, assim como o ser humano, é um ser senciente. Então, é um ser vivo. É um ser vivo, principalmente o cachorro, mais o cachorro. O cachorro, ele sente assim de uma forma, ele está, inclusive, começando a ter doença de gente. Um poodle, por exemplo, você tem ele há anos, de repente, você não quer mais ele. Se você for dar ele para alguém, ele vai entrar em depressão, ele vai se automutilar, ele vai adoecer e pode até morrer simplesmente de saudade de você. Se isso não é, sentimento, comprovação que ele é um ser senciente, então não sei o que é. Né? Então, agora mesmo, esses dias, uma pessoa entrou em contato comigo porque não quer mais o cachorro dela, poodle, de 15 anos. Olha o absurdo. Eu falei, meu Deus, ele vai ter mais 2, 3 anos de vida. Não é possível que não tenha adquirido amor, né? Eu falo, então, meus cachorros... Cada vez que eu perco um cão, eu morro de chorar, e eu digo que nunca mais eu quero ter um cão, um animal, porque a gente sofre tanto. Aí a vida te apresenta, chega um lá, né? E aí acaba vindo para a família. A parte ruim é que eles morrem muito antes da gente, né, amiga? E tem muitas comprovações científicas. Por exemplo, fizeram comprovação que o olhar do cachorro para você, existe a troca ali como é que é o nome do hormônio? Agora esqueci o nome o hormônio do amor, sabe? Eles liberam ocitocina. Ocitocina, que é o mesmo hormônio ali da mãe para o bebê. Então tem toda essa troca. Eles fizeram também um treinamento
para os cães entrarem acordados em máquina de ressonância magnética, né? E ali eles fizeram vários estímulos e comprovaram que o animal ele aciona as mesmas partes do cérebro de uma criança de 3 anos. Então, provas científicas é o que mais tem. E hoje as pessoas querem ter animais, né? Então você tem que entender que está mudando muito. E a maioria das pessoas hoje estão denunciando, estão filmando. Então, se não tiver essa mudança, as pessoas não. Você vai ter que forçar a pessoa a mudar, querendo ou não, denunciando, né? Então ela vai ter que responder na justiça, né? Porque ela não tem escolha. Se ela não gosta do animal, é só ela não ter. Simples assim. Amiga, olhando para o futuro, né, na tua atuação da Câmara, o que tu tem como meta? Algum projeto, alguma proposta que está no teu horizonte para melhorar ainda mais a política pública da proteção animal? Tem muita coisa para mudar ainda, né? Porque a gente vê bairros lá que é uma quantidade imensa de animais na rua. A Joinville está crescendo demais, né? Então, daqui a pouco já está chegando a 1 milhão de habitantes, e muita gente de fora. E uma coisa que eu percebo, longe de mim ser preconceituosa com quem vem de fora, mas eu vejo nas feiras de adoção, às vezes a pessoa acabou de chegar em Joinville, porque tem muita oferta de emprego, né, Joinville, só que ela já deixou um cachorro lá na cidade dela. Aí ela vai na feira de adoção, às vezes ela não está nem 1 mês em Joinville, ela já quer pegar um cachorro. E o que acontece? Ela vai embora, larga o cachorro para trás. Isso acontece muito, tanto que as pessoas, os imóveis, as imobiliárias, os donos de imóveis não querem mais alugar para quem tem animal por causa disso. Praticamente toda semana tem 1, 2 animais deixados para trás na mudança, né? Ai, meu Deus. É um absurdo. Então, falta muito mudar essa mentalidade das pessoas, a prefeitura ter um controle maior desses animais. Tem bairros ali de invasão. Você vai lá, é um absurdo de cachorro ali na rua, sendo que tem castração de graça. Então, falta a gente conseguir mapear esses bairros. Uma coisa que eu tentei fazer lá, né, que teve inclusive uma briga lá com um dos vereadores, é fazer um censo, né? Foi inclusive você que sugeriu com as agentes comunitárias. Foi o maior escândalo que foi feito lá na Câmara de Vereadores, com esse vereador, né, o William Tonesi, né, onde já se viu as agentes comunitárias ter que ficar contando animais, não sei o quê. Gente, é uma pergunta, duas perguntas. Não é contando, é pesquisar, é saber. É uma pesquisa. E assim, não, isso é. Gente, eu vou dizer para vocês, a gente começou lá em 2013, a política pública de proteção animal. Tão logo eu tomei conta do nosso território lá. Em 2014 a gente chamou, eu tive a ajuda de um homem, eu sempre falo dele, faz tempo que eu não falo com o professor Clóvis, tenho uma paixão por ele. Primeiro que ele tem o mesmo nome que meu pai, né? O professor Clóvis me ensinou muito e ele nos ajudou, ele treinou as nossas agentes de saúde, porque o trabalho delas é ir nas casas. Não custa fazer um questionário e saber qual é o animal, há quanto tempo tem, se já teve, se tomou vacina, se não, se tinha chipado, se não. Se tu não tem números, não tem como tu programar orçamento e uma política pública duradoura, né? Para isso. Então, eu lamento muito que ainda há gente que não consiga parar e tenha empatia, olhar o cenário e entender o quanto é importante para a sociedade, para seres humanos, também proteger os animais. Mas eu quero também trazer, nós já estamos quase no fim do tempo, e eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, amiga. Assim, os protetores, na grande maioria, eu tenho 2 perguntas. A primeira delas, né? Eu até fiz menção a Sol, aí a gente tem também a Pri Fernandes lá em Floripa. A gente está tudo no mesmo grupo. A grupo. Nádia, nós estamos ali todos no mesmo grupo. Porque a Kátia, né, que é nossa amiga também, por que mais mulheres do que homens protetoras? A gente tem homens protetores, sim, mas são tiquinho. A grande maioria das guerreiras da causa, das que fazem escândalo e brigam, são mulheres. Alguma explicação para isso? Olha, assim, eu sempre vejo realmente que tem mais mulheres, né? Eu acho, pra falar a verdade, porque a mulher é mais corajosa mesmo.
Acho que ela vai, enfrenta, bate de frente e tem aquela questão assim mais maternal, né? Você olha para um animalzinho ali sofrendo, o olhinho dele, como que você não vai proteger? Né? Então, assim, é muito mais coração, e é aquilo que eu falei, a partir do momento que você entra, você tá amarrado ali, é muito difícil você conseguir sair, porque você fica pensando, meu Deus, se eu não fizer, quem que vai fazer? E essas mulheres maravilhosas fazem a diferença, né? Então, lá em Joinville, tudo que foi conquistado também foi por mulheres. É claro que a gente tenta, pelo menos, fazer com que os homens colaborem. Inclusive, a maioria que maltrata animais são homens, né? Que cometem violência contra animais, contra crianças e contra mulheres. E contra mulher. Exatamente. Então, eu acho que é mais a coragem mesmo. Né, de fazer a diferença. Eu acho que uma coisa que eu falei, inclusive, numa conversa que eu tive ali com elas, eu falei, gente, vocês precisam se candidatar a vereadora na cidade de vocês. A gente tem, até vou pedir isso para você, a gente precisa apoiar essas mulheres para que da causa animal tem que ter, cada cidade tem que ter pelo menos uma vereadora. Vou falar vereadora, porque é mulher mesmo, que se candidate para estar ali no poder público para fazer a diferença. Porque tem diferença. Você está ali como ativista, eu estou vendo isso agora, né? E como vereadora. Você chega no poder público, você consegue conversar com o prefeito, você consegue conversar... É outro respeito, né? É outro respeito. E eu acho que a gente precisa incentivar essas mulheres. Elas têm que entrar para a política. Eu também. Eu vivo falando isso, mulher. Nós somos muito poucas na política, né? Mas eu acho que também tem um outro tema que vale a pena a gente explorar aqui contigo. Quantos anos a Frada tem? Surgiu em 2009. 2009, tá. Então, vamos lá. A Frada, a maioria, se não a totalidade das instituições de proteção que eu conheço, nasceram tudo exatamente igual. Alguém que sentiu esse propósito, que para mim é chamado de Deus. Deus ele vai escolhendo assim, bom, eu preciso de alguém para cuidar de animal, quem é que eu vou colocar? Vou escalar a Liliane. Ele faz assim, vai nos ajustando. Mas começa no sentido absolutamente voluntarioso, e aí ela tem uma outra amiga, um outro amigo, vai juntando, cria uma instituição, mas a maioria delas vive na informalidade. Uhum. A Frada superou essa parte. Ela se organizou, né? Se tornou forte. Foi difícil essa caminhada? Não, assim, claro que a gente precisa... quando a gente começou, a gente não sabia nada, né? Então, a gente precisou de orientação, né? Então, a gente sempre tem que ter um advogado parceiro, né? Que é quem instrui, quem ajuda a fazer o estatuto, porque precisa fazer um estatuto. Se não tem um advogado ali para ajudar, e tem muitos advogados que gostam da causa, que fazem pro bono, né? Bastante mesmo. Então, eles ajudaram a gente a fazer o estatuto, a tirar o CNPJ. Aí teve, inclusive... a gente ia direto também na tribuna livre da Câmara para falar, para tentar fazer os vereadores entenderem. Então, é essa luta ali que a gente tem que ter para poder formalizar, né? As pessoas acabam ajudando. Se você é só pedir, alguém vai ajudar. Sempre tem um advogado, um contador, alguém que gosta. Mas é um passo importante que precisa ser dado, né? É bem importante, é bem importante. Porque só levar o animal para casa e se sobrecarregar também não é... E é triste, porque essas pessoas ficam doentes, né? Ficam doentes e você fica sem dinheiro, porque você quer dar o melhor para aquele animal, você quer que ele seja adotado, só que você não quer entregar para qualquer um. Não adianta eu tirar um animal da rua, todo estropiado, tratar dele, gastar um monte com ele e vou entregar para qualquer um, para a pessoa que vai botar numa corrente. Não, eu não vou. Eu vou entregar para alguém. Se eu for para tirar da minha casa, eu vou entregar para alguém que esteja numa situação melhor. Pior, não, vai continuar na minha casa. E por isso que os protetores estão cheios de animais nas suas casas. A gente, pelo menos uma pergunta. A gente já está chegando no fim do fim, né? Está na hora de acabar o nosso programa, mas eu quero pelo menos uma pergunta que chegou para a gente, porque a gente, sempre que vai lançar o nosso podcast, a gente diz, pessoal, vamos falar sobre causa animal. Vocês têm alguma pergunta para fazer? E a gente tem recebido esse feedback de alguns amigos.
Essa pergunta, pelo menos, eu queria fazer, porque é de alguém lá de Joinville, inclusive. A pergunta é a seguinte: Lili, existe algum projeto de lei em andamento que beneficie diretamente pais e mães de pet ou fortaleça as ações de castração e microchipagem em Joinville hoje? Sim, Joinville está bem avançado nisso, né? Isso é uma coisa assim que eu sempre peço, né, para a prefeitura divulgar mais, que acaba ficando a cargo dos protetores divulgarem, né? O telefone do Centro de Bem-Estar Animal Castrações, né? Se você liga lá, eles te dão uma castração. Então, hoje está muito fácil conseguir. O que falta é a divulgação. Tem os mutirões de microchipagem em determinados bairros. É divulgado apenas nas redes sociais. Só que tem gente que não está nas redes sociais. Então, precisaria estar passando ali na TV aberta, precisaria ter em outdoor. Então, eu acho que o que falta mesmo é melhorar a comunicação, porque tem recurso, tem castração, mas não tem informação. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, amiga. Eu tenho mais umas 4 ou 5 perguntas aqui que eu queria fazer, mas eu vou deixar para um outro momento, quando a gente se encontrar. Mas eu queria deixar uma mensagem para você que está nos assistindo. Tem muita gente que realmente fica nessa página de dizer: puxa, vocês estão cuidando de animais e tem gente passando fome, e tem criança doente no hospital. Eu queria dizer para vocês o seguinte, pessoal: não é uma questão de escolha. A causa animal, ela não pode ser comparada à dignidade humana, aos cuidados que o ser humano merece receber. Não dá para comparar. São valores que se complementam, na minha opinião. De tudo que a Liliane falou, para as pessoas que não gostam de animais, por exemplo, ou acham que isso aí é uma pauta nada a ver, uma pauta supérflua, eu quero que elas entendam, se não gostam de animais, mas pelo menos percebam que boa parte das doenças que nós temos hoje na humanidade são provocadas porque o ser humano não cuidou dos animais devidamente. E a gente está falando aí da H1N1, por exemplo. Da própria Covid, tantas e tantas doenças que a gente poderia listar aqui, que elas nascem, que chegam a homens e mulheres, às pessoas, porque os animais não receberam o devido cuidado. Isso é muito a parte da razão, né? E aí também tem essa parte da emoção. A gente está falando de seres vivos, né? E o mínimo de amor pelos seres vivos, mesmo pela natureza. Eu entendo que é relevante que a gente preserve se a gente quer realmente viver num mundo melhor. Mas, para nos despedir, eu quero te dizer mais uma vez, amiga, que eu sou muito tua fã, que o exemplo que tu deixa nessa mesa hoje, no Coragem para Dizer, eu acho que vai mexer com muita gente que está em casa, né? Porque a gente enxerga, fulano de tal é corajoso, Beltrano é corajosa, tal. A gente vê a pessoa como se fosse assim uma pessoa mais embrutecida ou com um discurso mais enérgico, mais rude. E eu estou aqui apresentando para vocês uma mulher que transformou a causa animal de Joinville ao longo dos anos, com uma coragem delicada, mas muito firme também, muito consistente, e eu te falo o quanto eu te admiro por isso. E a tua história, né, a forma como tu chegou na política, e eu volto a dizer, a gente vai ter eleições o ano que vem, pessoal, eleições para deputado estadual e federal. Eu quero que vocês voltem para o exemplo da Liliane. Tem muita gente, encerrando a nossa pauta da causa animal, também trazendo um pouquinho dessa questão da política. Às vezes, aquela pessoa que quer tanto ser vereador, ou deputado, ou prefeito, ela acaba não se elegendo, porque ela quer tanto aquilo e aí ela esquece da razão, do porquê. O que põe uma pessoa no mandato e dá a ela condições de ser respeitada é algo que precede o voto, precede a eleição, precede a campanha, que é o propósito. E tu és uma mulher de propósito.
e o teu propósito te faz corajosa. Muito obrigada por apresentar o teu exemplo e por poder transcorrer aqui comigo mais um pouco sobre esse tema que eu gosto tanto, que é a causa animal. Que Deus te abençoe, amiga. E eu tenho um presente para te dar. Obrigada. Presente. Para aí, fica aí que eu vou pegar rapidinho para te levar. Ai, que E lindo. usar lá na câmera. Vem cá, vem cá. Uma canequinha como lembrança do nosso podcast. Vamos fazer um salve junto especial para as pessoas. Muito obrigada por vocês que nos acompanharam. Obrigada. Amiga, que Deus te Obrigada, guarde e te proteja, que tu não pare nunca jamais, tá? Dependendo de mim, não vou parar. Tchau, gente. Obrigado por hoje. Coragem para Dizer se encerra aqui e a gente se encontra já.